Se você soubesse que poderia fazer algo hoje que poderia garantir até 10% da sua nota na prova de residência médica, sem nem mesmo chegar a tocar na prova, você faria algo que te desse essa vantagem? Se a sua resposta for sim, então siga aqui comigo, porque essa aula de hoje está recheada de coisas que você pode fazer para estar conseguindo uma pontuação boa para o seu currículo, tá bom? Então seja muito bem-vindo ao canal Diário da Pesquisa. Esse aqui é um canal onde você vai ouvir falar muito sobre pesquisa, publicação e currículo para processos seletivos dentro da área da saúde, dentro da área da medicina, dentro da área da enfermagem, nutrição, certo? Em toda a área da saúde. Então, continuamente, dia a dia, eu tô trazendo conteúdos sobre esse assunto aqui. E se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Ana Clara Aragão, sou estudante de medicina e tô trazendo esse conteúdo para você já há 2 anos. Então, o PPA hoje completou 2 anos também, a metodologia PPA completou 2 anos, e o Diário da Pesquisa também completou 2 anos, gente, olha aí que felicidade, estamos aqui há 2 anos já no Instagram, certo? Então se você, e nós já estamos há 2 anos aqui, você ainda não nos segue, por favor, clica aqui no botãozinho de se inscrever, e se você gostou da temática da live de hoje, por favor, também clica no gostei, porque pra mim significa muito, pra você é só um momentinho, mas pra mim significa que eu tô no caminho certo, que eu posso trazer mais conteúdos com essa temática. E, gente, hoje nós vamos estar falando sobre o quê? Hoje nós vamos estar falando sobre currículo para a residência médica. 5 hobbies que vão te ajudar a aumentar a sua nota. E, cara, meu Deus do céu, que hobbies são esses? Que coisa é essa que você vai falar aqui na live de hoje? Gente, então eu vou falar sobre atividades diárias que somam no seu currículo, mas que você nem imagina que elas, de fato, têm uma certa importância. Então vai ser isso que eu vou estar trazendo para vocês hoje aqui. Eu vou estar mostrando a vocês o que é que vocês precisam fazer para, por exemplo, a academia pontuar no seu currículo, para uma atividade na técnica da sua faculdade pontuar no seu currículo, o trabalho voluntário que você muitas vezes faz por hobby ali no dia a dia em um grupo da igreja, também como é que você faz para somar no seu currículo, atividades como música, dança, fotografia e campanhas de vacinação, tá? Todas essas são atividades que somam bastante no currículo, certo? E que você pode usar para ganhar vantagem em processos seletivos. Então, não tenha dúvida que um ponto faz muita diferença entre quem tá dentro de uma vaga e quem vai ficar fora, tá bom? Isso é um ponto, assim, crucial que muitas vezes a gente esquece. Principalmente quando tá na faculdade, que você não recebe uma devida instrução sobre o que é que deve valorizar ou não. Pode acabar que esses hobbies você deixa de lado porque acha que, enfim, não é algo válido, não é algo que vai valorizar na sua vida, tá? E sempre que eu trago esse tópico aqui no Instagram e eu falo no YouTube sobre esse assunto, eu vejo que muitas pessoas dizem, claro, você tá ensinando as pessoas a encherem linguiça. Eu digo, não, eu tô ensinando as pessoas a terem pontuação boa no currículo. E se você for ver, não é encher linguiça, porque de fato vai conferir uma pontuação para você no final das contas. Eu vou trazer aqui ao longo da live 3 editais para a gente estar avaliando e você tá pontuando exatamente onde cada atividade ela de fato tem peso no seu currículo. Então nós vamos abrir o edital da USP, eu separei o edital do PSU de Minas Gerais e separei o edital do UOL, certo? Que é o Hospital Universitário Onofre Lopes da UFRN aqui do Rio Grande do Norte, tá bom? Então, se você tem pretensão em fazer residência médica em algum desses locais, e até mesmo que não seja nesses locais, mas que seja, por exemplo, em São Paulo, em Minas Gerais ou no Rio Grande do Norte como um todo, um edital, ele é uma amostra daquele estado, certo? Então, cada estado ele tem seu formato de avaliar. Então, eu sugiro que você estude esses editais que eu vou estar trazendo para você hoje aqui, para que você saiba exatamente o que é que vai pontuar para você e o que é que não vai pontuar. E aí, de fato, você vai saber se eu estou enchendo linguiça aqui ou não, tá, gente? Mas, de fato, não estou enchendo linguiça, tá? Isso aqui são atividades que você vai ver que, por exemplo, se a gente for pegar algumas atividades da USP, vai estar somando até 30, 40 pontos de 400. Então, é algo que, de fato, não é algo para você... Como é que eu digo? Que eu posso ser mais certa na palavra, né? Deixar de lado. Acho que a palavra legal é deixar de lado. Então, é algo que você precisa de atenção, sim. Um ponto muito interessante é que, quando eu falo sobre encher linguiça, é que muita gente lembra... cara, então se eu tô pensando em encher linguiça, eu vou fazer um monte daqueles cursos. Então, hoje você vai ensinar a fazer aqueles cursos que aparecem no Coursera, no Harvard X, no Hospital Moinho de Ventos. Não, tá? Não vou falar nada disso. Até porque fazer cursos extras... Sério, gente, é uma coisa que eu acho até... devia ser orientado para as pessoas. As pessoas entram muito em palestras de liga, jornadas, eventos, e acham que tudo aquilo vai somar pro currículo, assim, absurdamente. Às vezes eu pego alunos que têm, assim, uns 15 eventos no currículo e acham que aquilo ali, nossa, dá uma super autoridade para ele. Gente, ter muito curso e ter muito evento no currículo e ter pouca produção científica,
poucas coisas que de fato vão contribuir para você ser aprovado no edital, não tem nenhuma vantagem e não confere autoridade. Se você é uma pessoa que tem muito curso no currículo, se você é uma pessoa que tem muitas atividades como palestras, tome cuidado na hora de colocar isso para, por exemplo, um processo seletivo. Pode transparecer que você não tem objetividade nas atividades extracurriculares que você escolhe, certo? Então, se você vai, por exemplo, pleitear uma vaga de iniciação científica ou de estágio, coloca somente aqueles cursos relacionados ao tópico do estágio, ao tema do estágio. Porque se você colocar tudo, teu currículo vai ficar gigante, o avaliador vai perceber que você não tem uma certa objetividade e que talvez você não tenha essas competências para estar assumindo aquela vaga no estágio ou na iniciação científica. Então, esteja muito atento, seja objetivo e só coloque o que é de fato necessário dentro do seu currículo, tá? Não precisa estar preenchendo ele de inúmeras coisas. Então, mais vale sempre a qualidade do que a quantidade daquele que está sendo exposto. Eu acho muito bonito que tem gente que valoriza aqueles curriculatos gigantes. Gente, curriculatos gigantes não quer dizer nada, certo? Você tem que ver de fato a qualidade daquilo que a pessoa está produzindo, tá bom? Então, é isso que eu vou falar hoje, é justamente sobre tópicos que de fato pontuam para o currículo. Outro segundo tópico também que eu vou falar pra você aqui é que isso aqui não é milagre. É muito legal deixar claro que isso não é milagre, tá? E claro, como assim isso aqui não é milagre? Tem muita gente que diz, claro, eu não gosto de pesquisa, não gosto de produção científica e existe outra coisa que eu posso fazer para substituir essa pontuação? E infelizmente a resposta é não. Por quê? Porque a produção científica, ela tem sim um peso muito grande em diversos editais. Ela chega a corresponder até 50% de alguns editais, certo? Mas é você pensar que, por exemplo, você tem no Enário 33 pontos de 100 só de produção científica, de atividades relacionadas à pesquisa. Então, não é que você vai deixar de fazer uma coisa para fazer outra, tá? Não, você vai ter que fazer as duas coisas para que você tenha 10% da nota garantido já para você, antes mesmo de você tocar na sua prova. Então, quem não quer fazer uma prova com essa tranquilidade no coração de que, eu já tenho um valor garantido lá para minha vaga, tá? Então, o que eu vou falar aqui não é milagre. Então, não substitui você fazer academia, atlética, a produção científica, certo? E se você não fez a produção científica ainda, se você não tem ainda o que eu chamo de produção, pontuação essencial ou pontuação complementar, não adianta você investir em pontuações marginais. Pontuação marginal, pontuação complementar. Talvez quem seja do PPA consiga entender mais ao certo? Mas na metodologia PPA, eu ensino muito que existem pontuações, certo? Complementares e existem pontuações marginais. As pontuações complementares é aquela que você deve investir logo de cara, que são aquelas que são pontuações que têm uma grande relevância na análise curricular. Já existem outras pontuações que são marginais, pontuações que são lá 5, 10 pontos, que talvez não tenha tanta relevância assim para você investir agora. Agora, de fato, depois que você atingiu a sua meta de nota, que você quer subir a sua margem ali para participar de um processo seletivo mais concorrido, aí de fato você vai ter que começar a investir em pontuações marginais para estar atingindo a sua meta de nota curricular, tá? Então isso aí é algo que você precisa prestar muita atenção. E quando eu tô falando de participar de academia, de atlética, de grupo de música, de dança, eu queria destacar um ponto muito importante, que apesar deles serem hobbies, certo, que vão pontuar no seu currículo, sem dúvida, certo? Principalmente se você for fazer parte desses detalhes que eu vou trazer aqui para você, infelizmente tempo conta. Então se você tá no final do curso, certo? Eu tô aqui no último ano de medicina, ou até mesmo já estou formado. O tempo que você fica dentro dessa atividade importa. Então, por exemplo, não vai pontuar se você ficou um mês na academia, tá? Tô matriculado há um mês. Infelizmente, isso não pontua. Pontua a partir de um ano acima. Então, pontua se você participa de um grupo social acima de 1 ano ou 2 anos. Se você faz trabalho voluntário acima de 1 ano ou 2 anos. Se você tá ali há 2 meses, 3 meses, infelizmente, esse certificado ele não vai pontuar em grande parte dos editais, certo? Eu ouso dizer que até em todos os editais, certo? Mas podem existir as exceções. Então, o ponto que eu queria trazer para vocês aqui é que esses hobbies, certo? O tempo que você fica neles, de fato, importa. E importa muito, ok? Então, é isso também que eu queria contextualizar antes de fato começar a abrir os detalhes, ver ponto a ponto para você aqui. Então, isso aqui é de fato uma grande oportunidade para você que está ali buscando, já preencheu grande parte da nota, certo? De entrar para o currículo, certo? Da nota de entrar para a residência médica. E agora você está buscando formas de atingir mais ou menos ali a sua meta. E eu gosto muito de lembrar da Letícia, que a Letícia é uma aluna minha lá do PPA, que ela sempre me questionava muito. Clara, eu já atingi 85% da minha nota e eu queria fazer mais. O que é que eu posso fazer mais? Onde é que eu posso complementar? Onde é que eu posso tirar a vantagem da concorrência? Ela dizia muito isso. Eu, assim,
assim, engraçado, mas fico feliz que ela tenha essa mentalidade, porque poucas pessoas têm. Mas se você for prestar atenção, onde é que você vai somar mais? Vai ser justamente nessas pontuações marginais que, se a gente for prestar atenção, ela é uma pontuação que tá ali, pequenininha, mas que quando você vai somando diversas atividades, vai somando, e aí, de fato, dá uma grande pontuação. E quando eu trago, principalmente o quesito das atléticas, né? O pessoal pensa muito no intermédio e pensa lá nas festas e pensa na bagunça que é. De fato, algumas atléticas são muito bagunçadas, certo? Porém, isso não é um fato para você pensar que não pontua no currículo. Tá bom? Então, muita gente, quando eu trago essas atividades, o pessoal faz, oxe, cara, isso aí realmente pontua? Isso aí não é só o pessoal que vai pra festa, que quer, enfim, que quer... Aí eu não consigo pensar em palavras bonitas pra falar isso aqui, mas enfim, que quer beber, que quer, enfim, farriar, vamos colocar essa palavra aqui mais politizada. E aí... isso é um grande mito, certo? Que as pessoas acham que por estar relacionado a essas atividades, é uma atividade que, enfim, não vai pontuar no currículo, e que você vai ver hoje que sim, ela pontua. E o principal erro que as pessoas caem na hora de estar pontuando academia, trabalho voluntário no currículo, é o erro de fazer só por hobby e não pegar o certificado. E pior ainda do que fazer e não pegar o certificado, é fazer pegar o certificado e o certificado está sendo emitido errado. Então eu vejo muitas pessoas, não são poucas, são muitas pessoas mesmo, que fazem atividades extracurriculares, pegam um certificado, e o certificado não serve de nada, é só um pedaço de papel, e que não, infelizmente, não pontua para o currículo. Então, assim, é uma coisa que você tem que se preocupar, certo? Todo mundo tem que se preocupar por isso, porque, vou dizer, você suou para fazer aquela atividade, foi lá presencialmente, deu tempo, energia, deu tudo que você tinha, e você, no final das contas, pegou o certificado e não pontua. Então, sempre, ao receber um certificado, olha nos seus editais de escolha se ele está apto, tá? Veja se o certificado tem assinatura, se ele tem, por exemplo, a sua instituição, tem seu nome completo, tem um código de identificação para autenticar o documento, certo? Para dizer que esse documento de fato existe, tá? Então, por exemplo, eu vejo muito que tem pessoas que aceitam um documento assinado por estudantes, por pessoas que de ligas acadêmicas, assina o diretor da liga acadêmica e o secretário. Gente, isso aqui só é válido para horas complementares na sua faculdade, para processos seletivos de residência médica, isso não conta, tá? Então é uma coisa que você tem que prestar muita atenção, porque infelizmente as pessoas caem. E caem porque, não por maldade, mas sim elas caem porque elas não sabem. Então eu tô aqui já para alertar você sobre esse principal ponto, que talvez você esteja aí, não é nem esquecendo, mas de fato não sabendo que isso existe, tá? E um ponto muito legal que eu queria trazer aqui hoje é que, qual é o jeito certo, claro, de eu fazer isso? É você abrir os editais, você vai verificar quanto pontua, por quanto tempo você deve ficar, e aí sim, você vai verificar depois se o certificado, ele tá emitido corretamente. Esse é o jeito certo. Então, o que é que eu vou fazer com vocês hoje aqui? Eu vou abrir os editais, certo? Eu separei aqui alguns editais pra gente tá vendo em conjunto, tá? E aí, vocês vão conseguir saber exatamente onde cada ponto importa, né? Onde de fato o calo aperta. Então vamos lá, gente. Esse aqui é o edital, certo? De residência médica da USP, certo? Esse aqui principalmente é a avaliação de clínica médica. E claro, porque você pegou a avaliação de clínica médica e não pegou a avaliação de outras especialidades da USP? Então, gente, a tabela da clínica médica é uma das tabelas mais completas, certo? E ela consegue, de fato, dar uma pontuação quantitativa, que isso, para mim, é muito importante, porque eu não gosto muito da subjetividade de alguns editais, e as outras partes desse edital aqui, infelizmente, eles pecam um pouquinho nessa objetividade, de dizer, tal ponto tem mais relevância que outro. Então, eu consigo, por meio desse edital, tá dando pontos e dizendo, isso é mais importante que isso, por causa que tem uma pontuação, né? Por exemplo, se você pega a monitoria, você vê lá que pontua, por exemplo, 40, e você pega o trabalho voluntário que pontua 20, e você entende que monitoria é mais importante que trabalho voluntário, tá bom? Então, gente, é um ponto muito importante a gente tá entendendo sobre isso, ok? Deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês o edital. Então, clínica médica, certo? Você consegue ver os critérios de avaliação dessa segunda fase. Não são todas as pessoas que passam para essa segunda fase. Então, quando você vai ver aqui, o que pontua 20 pontos são atividades de aprimoramento humano e de coletividade, que são o quê? Atividades culturais, de música, dança, fotografia, artes plásticas, artes cênicas, literatura, gastronomia, artes manuais, bordado e costura.
E a atividade física, que entre parênteses ele deixa muito claro, olha, isso aqui é uma atividade física que não se enquadram aqui atividades realizadas nas associações atléticas ou afins que estão a seguir. Então, cara, como é que eu faço para poder comprovar isso aqui? Como é que eu faço para poder comprovar que eu faço atividade física? Gente, pega um certificado da sua academia, pede uma declaração lá na Selfit, na Smart Fit. Dá certo. Você vai pedir uma declaração que você está matriculado lá há 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí vai surgir a pergunta, sempre fazem, cara, me diz uma coisa, eu preciso ir? Então, de fato, não. A Selfit, ela não emite o certificado com a sua frequência que você vai à academia. Não sai isso no certificado, tá? Então, isso é um segredo entre você e a sua academia, que graças a Deus não vai aparecer, tá bom? Mas sim, para você conseguir pontuar, tá? Você precisa pegar essa declaração emitida pela sua academia, que você tá lá, por exemplo, com certeza há mais de 1 ano. Se você tá nessa atividade há mais de 1 ano, vai estar conseguindo pontuar 20 pontos, tá? E aí, isso se enquadram para as outras atividades, tá? Eu peço que vocês sempre peguem um certificado não seu, assinado, certo? Mas sempre de uma pessoa jurídica que está assinando ali, que é uma instituição que de fato está comprovando que você está há mais de 1 ano exercendo aquela atividade. E claro, porque eu não posso mesmo me dar uma declaração. Pelo amor de Deus, é um processo seletivo, certo? É um processo seletivo. E diversas pessoas, se pudessem falsificar o seu próprio currículo, elas fariam isso. E fariam isso sem ser até mesmo um processo seletivo tão sério quanto em residência médica. Elas fariam se fosse um simples estágio, certo? Então, para comprovar a veracidade de cada documentação, é muito importante que você emita um certificado do formato correto. Eu acho que vocês já estão enjoados de me ouvir falar sobre esse assunto aqui, mas é algo que é um pouquinho óbvio, certo? Então tem que tomar muito cuidado. Outro ponto aqui que a gente vai estar conseguindo ver são atividades de representação estudantil, tá? E aqui entra participações em centro acadêmico, diretório acadêmico, colegiados institucionais, representação de extensos de turma, diretórios regionais, diretórios nacionais. Então, de diretórios nacionais nós podemos ter como exemplo a IFMSA, a DENEM, departamentos científicos, atléticas e membro da equipe esportiva universitária. Agora, um ponto muito importante. Para você conseguir essa pontuação que aqui está expondo, ele faz assim, ó, 2 ou mais participações com no mínimo de 2 anos, que vai estar pontuando 20. O que significa? Que você tem que ter 2 participações, seja no centro acadêmico, que tenha no mínimo 2 anos. Então você pode participar como membro da Atlética por 2 anos e ser o diretor da Atlética por mais 2 anos, certo? E cara, o curso tem 6 anos. Eu digo sim, eu também acho que é muito tempo, mas aqui tá pontuando e eu só tô obedecendo ao que tá aqui escrito, tudo bem? Então, veja que esse é um hobby que sim, você consegue estar pontuando no seu currículo. Outra detalhe aqui que eu acho super interessante para trazer sobre esse tópico, e eu acho engraçado, eu tenho um professor meu que ele diz, cara, isso aqui são pontuações para você comprovar que você não é doido. Eu digo, realmente, é bem isso mesmo, porque a gente fica sem entender porque pontua, né? Então, a nossa academia pontua, música pontua, eu digo sim, acaba pontuando, e eu acho isso incrível. Particularmente, eu acho isso incrível porque isso mostra uma valorização de atividades fora da área da medicina, certo? Isso aqui é um edital de residência médica e eu acho isso incrível justamente por dizer, gente, acorda pra vida. Vocês têm que fazer outra coisa além de só enfiar a cara nos livros e estudar. Vocês têm que aproveitar também para se desenvolver de forma humana em outros aspectos, tá? Então, isso é algo muito relevante. Aqui, a gente consegue ver 2 pontuações, certo? O trabalho voluntário com comprovação e declaração sendo emitidos do formato correto, tá? Sempre mais de 1 ano vai estar pontuando o critério todo, 5 pontos, de 6 meses a 1 ano, 3 pontos e menor que 6 meses, 1 ponto. E se você for ver aqui no final, tem um total de 10 pontos. O que é que significa? Que vai estar pontuando, certo? Mais 2 participações com mais de 1 ano, ok? Então, veja muito bem que para pontuar esse critério total, você vai ter precisando alcançar isso, tá? Depois você tem aqui a atividade de aprimoramento humano e de coletividades, atividades culturais, de música, dança, fotografias, artes plásticas. E aqui você consegue ver o quê? Que se você for, por exemplo, atividades esportivas, né? Você, enfim, participa de um grupo de basquete, ou seja o que for, há mais de 1 ano, você vai estar pontuando 5 pontos. De 6 meses a 1 ano, 3 pontos. Menor de 6 meses, 1 ponto. O que eu preciso, claro, você pode participar de 2 atividades por mais de 1 ano, certo? E eu tenho certeza que você que está me assistindo, você consegue, e você tenha participado de alguma atividade dessa, até mesmo tenha participado sem nem perceber, certo? Então, eu particularmente adoro esporte. Eu gosto muito de me envolver em qualquer coisa que seja de esporte. Eu jogo vôlei, basquete,
basquete, futsal, o que você me colocar pra jogar, eu jogo, porque eu de fato acho muito divertido, certo? Mas assim, por grande parte da minha faculdade eu participo hoje porque eu gosto. E se eu pudesse unir o útil ao agradável, sim, ó, sempre óbvio que eu opto por deixar essa união, tá? Outro edital aqui é o edital do PSU, certo, de Minas Gerais. O edital do PSU de Minas Gerais, ele deixa bem claro a participação voluntária em projetos junto à comunidade, durante a graduação de medicina voltado à prevenção, à educação e rastreamento de doença, certo? E o que eu gosto muito desse PSU e que eu queria mostrar para vocês aqui é justamente os critérios de um certificado sobre esse tipo, tá? Então ele deixa muito claro aqui, ó. Item 1. Se durante a sua formação você participou de projetos junto à comunidade, anexe uma cópia autenticada do documento comprobatório no item 10, desde que cubram os critérios descritos no quadro abaixo. Aí você tem aqui, ó, tá? Participação voluntária em no mínimo 2 projetos junto à comunidade em instituições diferentes e semestres não coincidentes. Ok, para estar pontuando 0,3 pontos. Durante a graduação de medicina. Voltados para a prevenção, educação e rastreamento de doenças com carga horária mínima total de 16 horas e mínimo de 2 dias. Então veja que não é qualquer participação voluntária, certo? Tem que ser 2 projetos junto à comunidade, não pode ser 2 projetos em instituições da mesma faculdade ou da mesma instituição de caridade, tem que ser diferente, tem que ter uma carga horária mínima e tem que ter também um período mínimo de pelo menos 2 dias. E ele deixa claro, ó, tem que ser vinculado formalmente a instituições públicas, excluindo estágios, atividades disciplinares curriculares e os projetos de extensão de qualquer natureza. Válido apenas tempo de prestação de serviço efetivo, não contando reunião preparatória nem outro tipo de atividade. Eu acho engraçado que ele, acho que assim, especialmente para quem faz parte da IFMSA, eu não sei se você está me assistindo, participa, depois comenta aqui abaixo se você participa. Mas assim, aqui tem assim, válido apenas para tempo de prestação de serviço efetivo, não contando reunião preparatória. E na IFMSA nós fazemos uma capacitação e geralmente quando nós vamos contabilizar todo o certificado, acaba que a capacitação entra nesse certificado. E aqui eu acho que ele colocou assim, ó, eu sei que esse pessoal faz isso, vou tirar essa pontuação que não vale, tá? Isso aqui, enfim, só dando um destaque porque eu acho que, enfim, quem não tem costume de organizar eventos sociais pode achar isso, essa pontuação algo, nossa, de outro mundo, mas nem é de outro mundo não, tá? Então o que eu digo a você? Participe de projetos junto à comunidade, certo? Veja no certificado um tempo mínimo de participação de até 16 horas, certo? Com no mínimo, ok? Até 2 dias de participação. E aí você consegue preencher o critério por total, ok? E aqui vem a parte legal que eu queria mostrar para vocês, ó. Exigências para os documentos comprobatórios. E aqui ele deixa, ó. Eu quero uma declaração, um certificado, que deve ser emitido pela instituição pública responsável em papel timbrado, ou seja, não é a liga que organizou a campanha de vacinação, não é as pessoas que organizaram que vão assinar, o coordenador, não, olha, ele quer, ó, instituição pública responsável. Então, se for instituição pública, por exemplo, ele deixa claro aqui, ó, prefeitura, secretarias de estados ou órgãos federais. Então, tem que ser um certificado da prefeitura, da secretaria de estados ou dos órgãos federais, com o nome do candidato, certo? Com a função do candidato no projeto, a assinatura de identificação da autoridade responsável ou do seu representante oficial, enfim, e ele deixa claro, ó, não serão consideradas declarações pessoais de professores ou outros profissionais participantes do projeto. Gente, aluno tem mania de pedir declaração para professor. A declaração do seu professor não é válida para residência médica. Olha, acorda, certo? Se você está fazendo isso, e você tem lá, declaro que Ana Clara Aragão fez um estágio neste hospital, me acompanhando no ambulatório. Isso aqui não é válido, porque você pode ser amigo de um médico e ele te dá esse certificado. Então, em diversos processos seletivos do Brasil, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, não vai pontuar, certo? Não vai pontuar, porque a possibilidade de você forjar um certificado é muito grande. Então, você vai ver declarações expressas como essas aqui. Se você for pegar o edital, por exemplo, CSPE, vai deixar muito claro, não serão consideradas declarações pessoais de professores ou outros profissionais participantes do projeto. Ou seja, pessoa física aqui, não, gente, certo? Então, sempre procura a instituição que você fez o estágio, a instituição que você fez o projeto voluntário. Então, por exemplo, por muito tempo eu trabalhei voluntariamente no Instituto Santos Dumont. Quem me deu o certificado não foi o meu orientador, não foi a pessoa que eu acompanhava, foi o Instituto Santos Dumont, o secretário de lá, que emitiu o certificado, certo? Então, preste muita atenção nisso.
Ainda, além da assinatura de identificação da autoridade responsável, certo? Tem que ter descrição da atividade e ou o nome do projeto referido, tá? Então não vai ter só, solidária ação, certo? Tem que ter a descrição da atividade também, que foi feito, período de participação do candidato e a descrição da carga horária que foi realizada ali, tá? Então, gente, vejam que coisas que pontuam sim e hobbies que você pode estar aplicando no seu dia a dia para pontuar e garantir com que você alcance até 10% da sua nota da prova de residência sem nem tocar na prova. Então, isso aqui vai te dar uma vantagem, certo? É uma parte dos 10% que você pode trabalhar. E para você trabalhar do formato correto e não perder o seu tempo, por favor, baixa o edital, vê exatamente onde pontua, vê todos os critérios principais, certo? E aí sim você vai saber exatamente quais coisas você vai dar valor, quais coisas você vai priorizar o seu tempo e quais coisas você vai saber que você pode ignorar e dormir em casa tranquilamente, tá? E aproveitar a sua graduação, certo? Então eu espero que eu tenha conseguido na aula de hoje te dar esse panorama e esclarecer sobre esse tópico, certo? Que eu acho que é um tópico extremamente relevante. Queria dizer para você que se ainda não segue aqui o canal, por favor, segue aqui o canal, clique em se inscrever. Se você gostou da live de hoje, por favor, deixa o like, que para mim é muito, muito, muito importante, tá bom? Então, muito obrigada por sua participação. Eu te vejo próxima semana com outras aulas do Diário da Pesquisa e eu espero que você tenha gostado. E, enfim, se ficou com alguma dúvida, é só colocar aqui abaixo que eu vou ter o maior prazer de te responder, tá bom? Então é isso, tchauzinho e até a próxima live.